Uma crítica que foi feita ao movimento sindical durante todos os anos dos governos do PT, foi exatamente a crítica no sentido de que o movimento sindical amansou, porque, enfim, tínhamos ali um ex-sindicalista presidindo o país e depois ganhando com a indicação da sua sucessora. Depois houve o golpe que derrubou a presidenta Dilma e entramos num período de tamanha recessão e desemprego que ficou muito difícil para o movimento sindical ser ativo no sentido de ser reivindicador dos seus direitos e tudo mais, e perdeu aqui, perdeu ali, perdeu acolá. Como fazer agora com um governo amigo, mas sem deixar de pressioná-lo? Lembrando que o próprio presidente Lula disse que as pessoas têm que reivindicar, que se as pessoas não reclamarem, as coisas não acontecem. Ô, Juca, essa é uma pergunta muito interessante, porque você sabe que eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? O mesmo do Claro. Presidente. E quando eu assumi o sindicato, a primeira pergunta, na primeira entrevista, né, que eu fiz, o jornalista me perguntou isso. Falou: Sérgio, na década de 70 o sindicato fazia muita greve e tal, depois parou. Quer dizer, o sindicato vai voltar a fazer as greves que fazia na década de 70, né? Então, eu expliquei, né, que a gente fazia greve na década de 70 porque a gente não era recebido pelas empresas, né? Chegava na porta das empresas, quem recebia a gente era a polícia, batia na gente, não atendia a pauta. Então, qual era a única forma de você se manifestar? Era na porta da fábrica, era com greve. Depois, graças à nossa luta, nós passamos a ser respeitados. Então, hoje você chega nas empresas da minha categoria, que é os metalúrgicos, a empresa te recebe, né? Você senta na mesa de negociação, você apresenta a tua pauta. E a mesa de negociação é um espaço de luta também. Porque você tem do outro lado da mesa o empresário, né, que não quer te ceder nada, e do outro lado nós que queremos reivindicar, melhorar o salário, os direitos. Então a mesa de negociação ele é um espaço de disputa, Juca. As pessoas não percebem. É que como conquistou-se o direito de negociação, a luta mudou de patamar. Ela saiu do portão da fábrica e foi para a mesa de negociação. Então as pessoas precisam compreender também que quando você tem um governo que fica te hostilizando o tempo inteiro, te atacando como foi o governo Bolsonaro, o que você tem que fazer, né? Você tem que resistir, você tem que fazer luta, manifestação. Quando você tem um governo civilizado, que te recebe, né, que é o correto, que é o que nós defendemos, o conflito muda de patamar. Então não foi que o movimento sindical, sabe, abrandou no governo Lula. As disputas passaram para um patamar mais elevado, que é a mesa de negociação. No governo Lula todo mundo negociava, Ju. Você chegava lá em Brasília, você via todos os ministérios, estavam lá os eletricitários negociando, os metalúrgicos, os químicos, os catadores, enfim, né? Então, não é que no governo Lula o movimento sindical abrandou, né? A disputa mudou de patamar, foi para um patamar mais civilizado. Então, agora que a gente tem a oportunidade, no terceiro governo do presidente Lula, o que nós temos que fazer? Avançar nas nossas pautas. Então, o presidente Lula disse que a única razão para ele voltar a ser presidente é fazer muito mais do que ele fez, né? E olha que ele fez muita coisa, né? Então, o país tem tudo por fazer, foi destruído nesses últimos 6 anos, e nós temos que apresentar, né, as nossas demandas, como eu falei, através das demandas sociais, da superação da pobreza do país, nós vamos fazer o país voltar a crescer. E a oportunidade está colocada, né? O presidente abriu para o movimento sindical e para o movimento social apresentar as suas demandas e trilhar no caminho de recuperar o Brasil.